A redação do Enem. Para milhões de estudantes brasileiros, só de ouvir essas palavras já bate aquela ansiedade, né? É um dos maiores desafios para conseguir uma vaga na universidade e os resultados mostram que a esmagadora maioria não chega no nível que se espera. Mas por quê? O que é que torna essa tarefa tão complicada? Olha só, essa citação da pesquisa que a gente vai analisar hoje já dá a dimensão do problema. Não estamos falando de um ou outro aluno com dificuldade. A gente está falando de um cenário que se repete todo ano, onde tirar a nota máxima é um evento raríssimo, quase uma anomalia estatística. Bom, vamos mergulhar fundo para entender de onde vem tudo isso. Para a gente organizar as ideias, o nosso caminho vai ser este aqui. A gente começa entendendo o tamanho do problema, depois explora um conflito central entre duas formas de ver a gramática, dá uma olhada no lado sociológico da coisa, conhece uma solução que foi proposta e vê um exemplo prático. E no final a gente reflete sobre o verdadeiro papel da educação nisso tudo. Então, vamos lá. Para começar, qual é a escala real desse desafio? Porque não se trata de um problema pontual, mas de um fenômeno que afeta o país inteiro, como os próprios dados mostram. O que os dados do Enem mostram ano após ano é um padrão bem claro. Uma parte enorme dos estudantes simplesmente não consegue desenvolver as habilidades de escrita que a universidade espera. E isso levanta uma bandeira vermelha, né? Sugere que a questão vai muito além do esforço individual e aponta para um problema mais sistêmico, lá no ensino da língua portuguesa. Certo, mas de onde vem esse problema sistêmico? No coração disso tudo, a pesquisa aponta para um conflito fundamental. Pensa num cabo de guerra linguístico que acontece todo dia dentro da sala de aula. É aqui que o quebra-cabeça começa a se montar. De um lado, tem o que a gente chama de gramática internalizada. É a língua que todo mundo aprende em casa, com os amigos, a que usamos para conversar. É a língua que a gente fala. Do outro, tem a gramática normativa, a tal da norma culta, cheia de regras, que é a que a escola e o Enem exigem. O grande problema é quando a escola trata a primeira como errada e a segunda como a única forma correta de se expressar. E esse conflito, como a própria fonte aponta, não é só uma questão teórica, não. Ele se transforma num fator de censura, estigmatização e fracasso. Pensa só, quando a língua que o estudante traz de casa é desvalorizada, a escola pode acabar, mesmo sem querer, construindo um muro para o aprendizado, em vez de ser uma ponte. Para entender por que esse conflito tem um peso tão grande, a gente precisa ir um pouco além da linguística e dar uma olhada na sociologia, principalmente com as ideias de um pensador chamado Pierre Bourdieu. Bourdieu defendia que a linguagem não é nada neutra. Dominar a norma culta funciona como um tipo de capital linguístico. É quase como ter dinheiro no banco. Esse capital pode abrir portas, gerar oportunidades e dar status. Quem não tem esse capital já começa o jogo em desvantagem. E quando a escola impõe esse padrão como o único legítimo, ela exerce o que Bourdieu chamou de violência simbólica. Não é uma violência física, mas sim a imposição de uma cultura sobre outra. E o efeito disso é fazer com que os estudantes de classes populares sintam que a sua própria forma de falar, a sua cultura é inadequada ou inferior. Então, o ponto crucial é este. A questão vai muito além de certo e errado. A valorização de uma única variedade da língua acaba reproduzindo as desigualdades sociais que já existem lá fora. Os alunos que já chegam na escola com esse capital linguístico de berço saem com uma vantagem enorme. Ok, o diagnóstico do problema é claro. Mas e a solução? A pesquisa propõe uma mudança de foco. Em vez de só fazer os alunos decorarem regras gramaticais, a ideia é ensiná-los a usar a linguagem de um jeito funcional e estratégico. E agora vem uma parte bem interessante do estudo. Uma ferramenta prática. Isso que a gente vê é um esquema, um tipo de mapa para ensinar a estrutura de um texto dissertativo argumentativo. A ideia é dar aos alunos um caminho claro para organizar as ideias de uma forma lógica e que convença. Vamos analisar esse esquema. O passo mais importante, o verdadeiro pulo do gato, está ali no número 2, a contra-argumentação. Um erro super comum dos estudantes é só explicar um tema, sabe? Mas argumentar de verdade é outra coisa. Exige que se considere um ponto de vista oposto e que se responda a ele. É isso que faz um texto ganhar força e profundidade. Tudo isso parece ótimo na teoria, né? Mas como é que funciona na vida real? Vamos dar uma olhada num exemplo prático de um texto de aluno que foi analisado na pesquisa. O tema era o suicídio na juventude, um assunto bem delicado. O texto original do aluno listava as causas: dor, desespero, angústia. Era um bom texto, um texto explicativo, mas faltava aquele embate de ideias, sabe? Faltava a contra-argumentação que define um texto que de fato argumenta.
E aqui a gente vê a transformação de forma brilhante. À esquerda, o texto original, que só descreve os sentimentos que levam ao suicídio. À direita, a proposta com o contra-argumento, que começa com todavia. Essa palavra muda o jogo. O foco sai da descrição do sentimento e vai para uma crítica, a de que a indiferença da família e da escola impede que esses sentimentos sejam notados. O texto sai do campo da descrição e entra na análise crítica. A mudança parece pequena, mas o efeito é gigantesco. A simples adição de um contra-argumento e o uso de um conector como todavia ou embora transforma o parágrafo inteiro. O texto deixa de ser passivo e se torna ativo. Ele dialoga com outras visões e propõe uma análise muito mais complexa do problema. E tudo isso nos traz para nossa reflexão final. Porque ensinar a escrever uma boa redação não é só sobre passar no Enem. É sobre algo muito mais profundo e fundamental. Essa citação amarra toda a nossa conversa. O objetivo maior tem que ser este: o ensino da língua materna como uma ferramenta de inclusão e não de exclusão. A questão é dar a todos os estudantes, não importa de onde venham, as ferramentas para se expressarem, para defenderem seus pontos de vista e para participarem de verdade da sociedade. No final, a discussão nos deixa com essa pergunta no ar. A gramática, da forma como é ensinada, vai continuar sendo um portão que reforça desigualdades ou pode se transformar na chave que dá aos estudantes o poder de construir os próprios argumentos e os próprios futuros? A resposta para essa pergunta define não só as notas do Enem, mas o tipo de sociedade que a gente está construindo.